A CPI quer avançar nas investigações sobre suspeitas de favorecimento nas tratativas para a compra da vacina Covaxin, da indiana Bharat Biotech. Na reunião administrativa desta quarta-feira, aprovou a convocação e quebra de sigilos fiscal, bancário, telefônico e de dados do tenente-coronel Alex Leal Marinho, ex-coordenador-geral de aquisição de insumos estratégicos do Ministério da Saúde, e a convocação de Thaís Amaral Moura, assessora especial da Presidência da República. Também aprovou um convite para que falem à CPI o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, que em depoimento ao Ministério Público disse ter sofrido pressão de Alex Leal, seu superior no Ministério, para agilizar a importação da Covaxin, e o irmão dele, deputado federal Luiz Miranda, que o levou para relatar as pressões ao presidente Jair Bolsonaro. O senador Randolfo Rodrigues disse que a importação da Covaxin está cercada de fatos estranhos, como a medida provisória que foi publicada sem o artigo que permitiria a compra das vacinas da Pfizer e da Janssen. Nos chega um documento aqui de uma reunião, senhor presidente, ocorrida na Casa Civil da Presidência da República no dia 23 de dezembro. Nessa reunião, no debate da minuta da medida provisória, senador Humberto, encontrava-se o dispositivo que possibilitaria que o governo brasileiro adquirisse as vacinas da Janssen e da Pfizer. Pois bem, isso nós já sabíamos na CPI. Nós não sabíamos o que estava escrito nesse documento. É um documento que chega, e por isso é necessário que todos esses documentos cheguem, senador Girão, oficialmente aqui. No parágrafo 2º do documento, embaixo tem uma anotação da reunião do dia 23 de dezembro na Casa Civil da Presidência da República. Peço destaque ao que estava escrito. Abre parênteses, observação. Sem cláusula de garantia / seguro, a aquisição das vacinas da Pfizer e da Janssen ficam inviabilizadas. Isso aqui constou da reunião dia 23 de dezembro. Dia 6 de janeiro, sai a medida provisória 1026, sem a cláusula de garantia de seguro, e com isso, não foi possível adquirir as vacinas da Pfizer e da Janssen em janeiro, que só vieram a ser adquiridas em março, depois que este Congresso Nacional, através de projeto de lei exarado e construído aqui no Senado Federal, aprovado, sancionado um mês depois, 2 meses depois, que as vacinas puderam ser adquiridas. Vem a atenção dessa comissão, presidente, mais um dado. A medida provisória, sem a cláusula que possibilitava as vacinas da Pfizer e da Janssen, foi editada dia 6 de janeiro. No mesmo dia, 6 de janeiro, o representante da Covaxin estava na Índia. E uma das razões que ele alegou, segundo descrição da Embaixada Brasileira na Índia, conversando lá, é que o senhor representante da Covaxin, na Índia, em visita à Índia, em visita a Nova Delhi, dizia o seguinte, entre outras coisas: nós queremos desenvolver a vacina Bharat Biotech através da Precisa para inviabilizar, impedir, quebrar o monopólio da Pfizer. Dia 7 de janeiro, o senhor presidente da República telefona para o primeiro-ministro da Índia, demonstrando o interesse dele com a vacina Covaxin Bharat Biotech. Eu acho que foi tudo mera coincidência, deve ter sido. Por isso que esta comissão parlamentar de inquérito, por decisão do seu presidente, ela inverteu a agenda de sexta-feira, a antecipou para terça, para que nós possamos, na próxima sexta-feira, ouvir o diretor do Ministério, que cuidou especificamente dessa importação e de outras importações, né, que vai poder, nessa comissão parlamentar de inquérito, esclarecer muitos aspectos do enfrentamento à pandemia. Não só... E o irmão se ofereceu para vir junto. E o irmão que vem em solidariedade, porque o irmão levou o diretor a uma conversa com o presidente da República, para adverti-lo do que significava essa operação. Não sabia ele que o próprio presidente da República estava diretamente envolvido
Porque já tinha mandado mensagem, já tinha telefonado ao primeiro-ministro da Índia. Desculpe, senador. É uma ilação que Vossa Excelência está fazendo sobre o posicionamento do presidente da República. Não. Vossa Excelência tem o direito de esclarecer todos os fatos, mas a Vossa Excelência, como relator, não pode prejulgar o posicionamento do presidente da República. Eu não estou falando nada. Eu estou apenas relatando o que li nos jornais. Em outra frente de investigação, os senadores aprovaram as convocações de representantes do Facebook, do Google, que gerencia o YouTube, e do Twitter. A convocação do governador do Rio, Cláudio de Castro, foi retirada da pauta depois da decisão da ministra Rosa Weber, do STF, pela suspensão das convocações de governadores. O ex-governador do Rio, Wilson Witzel, vai ser ouvido mais uma vez em sessão sigilosa. A diligência para ouvir Witzel foi aprovada, mas com protestos. Eu concordo com o requerimento, mas ele tem que vir aqui no Senado da República. Nós não podemos gastar mais dinheiro público com quem fez patifaria. Se ele tem dificuldade em andar na rua, no avião de carreira, é porque ele botou a mão no baleiro. E picareta tem que ser hostilizado pelo povo brasileiro. Então não tem que ir atrás dele lá no Rio de Janeiro, não. Ele tem que vir depor nessa CPI. Ele não pode ter privilégio nenhum. Ele fez uma acusação aqui muito grave. Ele disse, olha, os hospitais federais no Rio de Janeiro têm dono. As milícias tomam conta. E aí nós não podemos fazer ouvido de mercador para uma coisa dessa, dita por alguém aqui para todos os senadores ouvir. Não foi uma coisa que ele disse no meu ouvido, não. Ele falou aqui publicamente, para o Brasil ouvir. E disse que se reserva o direito de ficar calado agora, mas que falaria mais coisas para a gente, daria mais detalhes numa reunião secreta. Foram aprovadas quebras de sigilo de organizações sociais que operam unidades de pronto atendimento, as UPAs e hospitais no Rio de Janeiro. Os nomes das entidades foram entregues à CPI pelo ex-governador Wilson Witzel. Outro requerimento aprovado com polêmica pela comissão foi o que pede que o Tribunal de Contas da União faça uma auditoria na motociata. A justificativa que foi apresentada pelo presidente foi entregar uma boina a um aluno do Colégio Militar de São Paulo, aluguel de motocicletas, infringência à lei de trânsito do nosso país e tantas coisas. E eu, então, resolvi solicitar ao Tribunal de Contas da União que faça uma auditoria nos gastos dessa viagem dele a São Paulo e da realização dessa motociata, porque eu entendo que diz respeito a um ato de conteúdo político eleitoral e não a uma atribuição específica do cargo do presidente da República. O que é que tem a ver isso com a pandemia do Covid? O que é que tem a ver os gastos da presidência? Que eu não quero entrar no mérito. Acho que diversos presidentes da República já passaram pelo nosso país e que fizeram suas manifestações, suas viagens. Nós estamos num momento de pandemia, é lógico, mas em toda a fala do meu querido amigo Humberto, não se trata de nada de pandemia. Na verdade, foi um evento realizado contra as determinações do próprio governo de São Paulo em relação à pandemia, promovendo aglomeração e, como tal, se enquadra numa situação em que houve total desrespeito às normas que estão previstas para o enfrentamento à pandemia.